Olha, as ações da Vale, elas estão quase de graça, eu vou te provar. Não como opinião, não como uma recomendação, mas te mostrando como a Vale, no momento atual, está extremamente descontada de acordo com uma estratégia quantitativa que olha só para números, que, inclusive, se você seguir, pode trazer muita clareza sobre quais ações comprar, quando vender. Isso aqui é importante por quê? Porque no último ano, Vale caiu bastante. E tem muita gente ali amargando prejuízo. E nos próximos minutos, o Felipe, meu sócio, vai primeiro revelar qual o problema real que está fazendo a Vale sofrer tanto nesse momento. Segundo, vai mostrar quais são as expectativas do mercado para o futuro da Vale. E o mais importante, a gente vai abrir a nossa caixa preta e te provar com números porque Vale hoje é considerada como uma ação que está quase de graça. Se você quer entender a real situação da Vale e descobrir se ela pode ser a oportunidade do momento, fica comigo aqui até o final. E sem enrolação, Filipão, pode tocar daí. Vamos lá, e contextualizando sobre a Vale, ela segue sendo uma das maiores mineradoras do mundo, onde o produto carro-chefe da empresa é o minério de ferro. Ali mais pra frente a gente vai ver que 80% de todo o dinheiro que a Vale ganha ainda vem desse minério. E por incrível que pareça, o problema que faz a Vale cair tanto a sua cotação nesse momento é justamente esse. O preço da principal commodity atrelada da Vale, que é o minério de ferro, negociado aqui como Iron Ore internacionalmente, saiu de cerca de 218 dólares a 220 dólares a tonelada em 2021 para cerca de 95, que é o que ele está valendo agora. Isso aqui foi uma queda muito representativa e acaba afetando diretamente a performance da empresa. Se a gente fosse fazer uma comparação bem grotesca aqui, é como se você tivesse uma loja de sapato e cada sapato você vendia a R$100 a unidade lá em 2021. Sendo que hoje o preço de mercado desse sapato caiu pra caramba, ao invés de vender a 100, você precisa vender a mais ou menos 45. Menos da metade do preço que você tinha até um tempo atrás. O que é que aconteceria com o teu negócio caso algo assim viesse à tona? Entendido isso, vamos entender por que esse minério de ferro não para de cair. E o fato principal aqui ainda está concentrado na China, que sempre foi o maior cliente que a Vale sempre teve. É o país onde mais da metade do dinheiro que a Vale vende de minério de ferro vem da China. E boa parte dessa exportação que a Vale fazia para lá era para sustentar o crescimento imobiliário que a China vinha demonstrando nos últimos anos. Mas como a demanda desse setor ficou bem mais fraca com o desânimo do mercado imobiliário por lá, acabou que naturalmente, como o mercado financeiro é feito por oferta e demanda, os preços caíram junto. O resultado disso foi menos obra lá na China, menos consumo de minério e o preço lá embaixo. E a gente segue vendo esses movimentos ainda em 2025 lá no mercado chinês. A venda de novas moradias na China teve uma queda de quase 2% até abril de 2025. E aí se a gente olha para uma janela ainda mais recente, o minério de ferro segue com uma queda forte, foram mais de 15% do final do ano passado para cá. Se a gente compara isso com um período muito similar com a própria cotação da Vale, a gente vai ver uma queda muito parecida, de 16% na cotação de setembro até agora. E aí, pra gente ver em números como isso afeta diretamente o resultado da Vale, a gente olha para o resultado do primeiro trimestre agora de 2025, onde a queda do lucro líquido foi de 17%. Isso porque o preço médio de venda do minério de ferro da Vale caiu cerca de 10% na comparação anual. Então é seu sapato que você vendia a R$50, agora você vende a 45. E aí, como se não já bastasse esse aperto na receita da Vale por causa do preço internacional do minério, ainda existe um custo do passado que a Vale precisa pagar por causa de acordos de reparação integral ali nas instalações que foram de Brumadinho e de Mariana aqui no Brasil, onde a Vale ainda precisa pagar cerca de 50 bilhões de reais em indenizações. Para você ter uma ideia da ordem de grandeza nesse número, 50 bilhões de reais são cerca de 25% da receita de 2024 da empresa. Ou seja, com uma margem líquida de 15%, a cada R$100 que ela vende, fica R$15 de lucro líquido realmente no caixa, a gente já entende que essa pressão também vem de contas antigas que a empresa tem que pagar. Então, quando a gente soma tudo isso aqui, o principal cliente da Vale que está mal economicamente falando, o preço do seu principal produto que caiu pra caramba e passivos mais pesados do passado, a gente começa a entender por que o mercado ficou pessimista com ela nos últimos anos. Afinal de contas, não é de agora que a cotação da Vale está em queda. Se a gente olhar a comparação com 2021 até aqui, quem comprou as ações da Vale naquele período ali já vê uma queda de mais de 52%, mesmo tendo passado um período de mais de 4 anos na empresa. E a gente olha para tudo isso aqui e pensa, poxa, Felipe, o que é que tem de bom aqui então? E é justamente isso que eu quero te mostrar logo em seguida. Afinal de contas, alguma coisa precisa fazer a Vale estar muito barata nesse momento. E aí, pra gente entender isso, vamos tentar pensar um pouquinho com a cabeça na estratégia da empresa. Ora, a tua empresa tem um produto que vende muito forte para a China, você é muito dependente dela. Para que você continue vendendo numa quantidade muito boa, é muito importante que o mercado imobiliário de lá continue andando. Só que isso parou de acontecer. E você não tem controle nenhum diretamente do que é que vai acontecer com os imóveis lá. Você não tem como ir lá e começar a abrir mais espaço, fazer com que a população
população volte a comprar imóveis, isso depende do ciclo econômico do país que a gente está falando. O que está no controle da Vale nesse momento? Ora, ela começar a reduzir a dependência dela que ela tem no minério de ferro e principalmente no setor imobiliário chinês. E é justamente isso que a Vale está fazendo nesse momento. O que a gente vê atualmente para a Vale é que as soluções de minério de ferro ainda representam a maior parte da receita quando a gente vai destrinchar, sendo 6,3 bi aqui vindo somente dessa linha. Em compensação, a receita provinda dos metais para a transição energética começam a ficar cada vez mais representativa. É um 80% para minério de ferro e 20% para esses novos metais. Então, com o tempo, tudo dando certo do jeito que a Vale quer e ganhando mais eficiência nessa linha, a tendência é que a volatilidade dos resultados da empresa reduzisse um pouco mais. Afinal de contas, tem um outro nicho de mercado inteiro necessitando dos produtos que a Vale seria capaz de produzir. Em compensação, nem tudo são flores. Quando a gente compara os custos de produção de minério de ferro com os metais de transição energética, existe uma disparidade muito grande. Perceba que para gerar uma receita de 1,7 bi aqui, o custo foi de 1,2 bi, ou seja, mais ou menos uns 60%, 70%. Enquanto que para o minério de ferro, para gerar uma receita de 6,3 bi, o custo foi, na verdade, de 3,5, um pouco mais da metade, o que mostra que existe um longo caminho pela frente para a Vale conseguir realmente colocar isso aqui em prática de forma eficiente. Agora, por que é então que o Goldman Sachs ainda é bem otimista com a Vale e prevê uma alta de cerca de 64% para as ações? A principal razão nesse momento é que a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa, mesmo em um cenário muito desafiador, como a gente já demonstrou, é um diferencial competitivo para a Vale. E aí aqui embaixo ele fala, caso o mercado global de commodities volte a dar sinais de recuperação, especialmente com novos estímulos pela China, a Vale poderia ser um dos destaques positivos do ano. Então, se a gente olha para esse panorama inteiro, a gente vê dificuldades sendo enfrentadas pela Vale, algumas oportunidades que ela vem criando ao longo do tempo, mas que vão levar um tempo para realmente funcionarem, e uma queda que mesmo depois de tantos anos assim, já é de mais de 50% para quem investiu na empresa. E aí você olha para isso aqui e pensa, poxa Felipe, 5 anos, quanto é que teria dado o CDI nesse mesmo período? 40, 50, 60% de alta? A própria inflação bateu mais de 30% nesse mesmo período. O que é então que faria um investidor olhar para as ações da Vale nesse momento? Será que vale a pena comprar, principalmente depois dessa queda inteira? É isso que eu quero te mostrar com base em dados. Inclusive, se você também está na dúvida se a Vale entra para o teu caso específico, para a tua carteira de investimentos. Ou mais, como é que você encontra uma estratégia muito clara para você sempre aproveitar as oportunidades que o mercado dá da melhor forma possível? Aí eu te convido a participar de uma sessão de consultoria gratuita aqui com um dos nossos especialistas do Clube do Valor. Foi exatamente isso que o João, que é o investidor dono dessa carteira aqui, com um patrimônio relevante de mais de 10 milhões de reais, e só nas ações da Vale ele já acumulava mais de 720 mil reais. E ao ver meses e meses e anos de queda na Vale, ele também começou a ficar na dúvida do que é que ele precisava fazer no caso dele, nos objetivos dele, na situação patrimonial dele. Até que, conhecendo o nosso sistema de alocação estratégica, hoje o João sabe claramente como encaixar a carteira de investimentos dele com base nos seus objetivos, para sempre saber o que fazer. E é um plano estratégico similar ao que o João recebeu, que você também vai conhecer na nossa sessão de consultoria gratuita. A única coisa que você precisa fazer para participar é fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Bom, agora vamos dar uma olhada nos números da Vale pra gente de fato entender como faz ela estar tão barata. E para isso a gente vai se embasar em uma das nossas principais estratégias de seleção de ações aqui no clube, e depois de passar por 4 passos muito claros, faz com que qualquer investidor chegue na lista das 20 empresas mais baratas da bolsa. Vamos dar uma olhada aqui em geral nas ações da Vale pra gente entender como é que ela tá agora. Atualmente com dividend yield acima de 9%, mas isso nesse momento não é importante, eu quero entender se ela está barata de verdade. Um preço por valor patrimonial de 1,2, mas essa ainda não é a métrica principal que a gente gosta de olhar, porque quando você faz um valuation em cima do valor patrimonial de uma empresa, que é basicamente o patrimônio líquido que ela tem, a gente não considera necessariamente o valor que aquela infraestrutura pode gerar para a companhia. É como se você tivesse uma loja de sapato, como a gente falou desde o começo do vídeo, e aí eu te dissesse que a tua empresa vale exatamente o valor do estoque que você comprou e tá lá dentro, o valor das prateleiras, de toda a infraestrutura da tua loja para receber os clientes, o valor do imóvel que você tem, se você tem, o valor da marca que você construiu ao longo do tempo, e é isso. Quando, na verdade, o valor mais justo da empresa seria realmente a capacidade de geração de valor que aquela instituição ali, em conjunto, consegue fazer. O que levaria em conta a tua equipe comercial, o time que você tem, os processos, a metodologia que você usa para vender cada sapato, os canais de aquisição de cliente que atualmente você tem e várias outras coisas que fazem com que uma empresa adquira e mantenha clientes fiéis
10, comprando por um bom ticket ao longo de muito tempo. E é justamente por isso que uma métrica mais aproximada da realidade, para entender se uma empresa está barata ou não, é olhar a comparação do múltiplo EBIT e EV, que compara a geração de caixa de uma companhia. Ou seja, tudo aquilo que sobra depois que você vende um sapato por R$100 e você paga todos os custos fixos da tua loja, todos os salários de todo mundo e o custo do sapato, inclusive. Essa é a tua geração de caixa operacional. Para a Vale, quando a gente faz uma análise horizontal aqui, a gente vê que essa geração de caixa ela já foi maior, já esteve em 140 bilhões de reais e em 2024 fechou em cerca de 55, segundo os dados aqui do Investor 10. Beleza, se a gente olha para esses 55, 53 bilhões de reais aqui, que são dos últimos 12 meses, e se a gente compara isso com o famoso valor de firma ou Enterprise Value, também conhecido no mercado financeiro, que está atualmente em 314 bilhões. Esse aqui que é o valor aproximado de se alguém quisesse comprar toda a Vale hoje, com tudo que ela tem, mais as suas dívidas e o seu caixa, que a pessoa precisaria levar também, era mais ou menos isso aqui que ela iria pagar. E aí é justamente ao dividir a geração de caixa pelo Enterprise Value, o valor de firma, que a gente começa a entender, poxa, será que essa empresa realmente está gerando um caixa muito grande comparado ao valor que o mercado está enxergando nela? Ora, se a empresa gera um caixa muito baixo e ainda assim o mercado dá um preço muito alto para ela está cara. Em compensação, quanto mais caixa a empresa gera e o mercado não está valorizando isso, mais barata a empresa está. Felipe, por que faz tanto sentido investir assim? Porque a gente testou no passado e funcionou. Ao investir somente olhando para as empresas que são as mais baratas da bolsa, segundo o nosso método, o que a gente entendeu é que o resultado de uma carteira como essa é de praticamente 5 vezes maior que rendeu o índice Ibovespa no mesmo período. Inclusive, se você quiser conhecer mais detalhes de como a estratégia das ações mais baratas da bolsa funciona, e mais que isso, 10 outras empresas que estão muito baratas nesse momento, eu te convido a baixar um e-book gratuito que a gente escreveu. Eu vou deixar um link aqui em cima ou na descrição do vídeo para você ter acesso gratuitamente. E é ao comparar a geração de caixa da Vale com o seu valor de mercado que a gente encontra um earning yield de quase 18%, o que coloca tranquilamente a Vale entre as empresas mais baratas da bolsa. Dito tudo isso, eu te mostrei os desafios, os benefícios e por que matematicamente a Vale é uma empresa barata. Agora me conta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, fez sentido para você, você aprendeu alguma coisa aqui hoje? Eu quero te ouvir. Para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado com esse aqui do lado e eu vou estar por aqui te esperando no próximo conteúdo.